Olá a todos, eu sou a professora Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre biotecnologia. Então, a gente vai entender melhor, vai compreender melhor o que é a biotecnologia, vamos ver a história da mesma, vamos ver os tipos de biotecnologia que existem e também a importância que a biotecnologia ela tem. Então, vamos lá. Mas o que é a biotecnologia? A biotecnologia ela é um conjunto de procedimentos envolvendo manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. A palavra biotecnologia ela tem origem grega, bio significa vida, tecnos remete a técnicas e logos quer dizer conhecimento. A biotecnologia ela também engloba as ciências biológicas básicas, como biologia molecular, embriologia, genética, e também engloba as ciências aplicadas, como a imunologia e bioquímica, além também das áreas tecnológicas, como informática e robótica. E uma coisa bem interessante sobre a biotecnologia é porque desde a civilização babilônica, a biotecnologia já era utilizada na fabricação de pães e cervejas. Essa fabricação ela acontecia a partir de micro-organismos vivos. E essa estratégia ela ficou conhecida como biotecnologia clássica. E ao longo do tempo, fomos transformando a biotecnologia, incorporando novas ferramentas e aplicações. Uma coisa bem interessante também é que os avanços nos conhecimentos sobre genética, microbiologia, química, fisiologia, biologia molecular, entre outras, foram decisivos para desenvolvermos o que chamamos hoje de biotecnologia moderna, que a gente vai ver bem mais adiante. Para de fato a gente entender o que é a biotecnologia, a gente primeiro tem que compreender a história da mesma, como a mesma surgiu. Então vamos lá. As técnicas de biotecnologia se iniciaram por volta de 6000 a.C. com os processos de fermentação para a produção de bebidas alcoólicas. Posteriormente, a fermentação também começou a ser utilizada para a fabricação de pães, queijos e vinagres. Apesar desta ciência já existir há milênios, o termo biotecnologia foi criado apenas em 1919 pelo engenheiro húngaro Carl Erik. Foi também no período das guerras mundiais que houve um aumento expressivo em estudos para a fabricação de explosivos e munições através da utilização de produtos biotecnológicos. Aqui nós temos os mais importantes resultados que foram desenvolvidos a partir do estudo da biotecnologia. Nós temos os marcadores moleculares, que permitem a análise da diversidade genética e os testes de paternidade. Temos também a engenharia genética, também chamada de tecnologia do DNA recombinante, que também possibilita a obtenção de transgênicos, que é uma denominação ampla que é dada aos organismos geneticamente modificados. Temos também o sequenciamento de DNA, que permite o conhecimento do genoma dos organismos e também as suas aplicações no melhoramento genético. Temos também a clonagem de animais e os estudos de células-tronco. Eu falei anteriormente que a biotecnologia ela acabou sofrendo transformações, acabou incorporando novas ferramentas e aplicações e também que a questão dos avanços nos conhecimentos sobre genética, microbiologia, química, fisiologia e biologia molecular, eles foram decisivos para desenvolvermos o que hoje chamamos de biotecnologia moderna. Então, como basicamente a biotecnologia moderna teve início? A biotecnologia moderna ela teve início com as descobertas do monge Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética. Mendel ele foi o primeiro a demonstrar a recombinação do DNA, 1866, durante a reprodução sexuada, por meio de seus experimentos que eram envolvendo o cruzamento de ervilhas. E essa descoberta ela levantou a hipótese de que haveria transferência de características entre os organismos vivos, abrindo caminho para o desenvolvimento de micro-organismos e plantas com características de interesse. Então, o início da era da biotecnologia moderna ela se deu com a descoberta de que genes são feitos de DNA e podem ser isolados, copiados e manipulados. E isso substituiu a era da biotecnologia antiga, que é a que chamamos como é chamada hoje. E embora o nome dê a impressão de que é recente, a biotecnologia moderna ela já existe há décadas. O termo biotecnologia moderna é utilizado para referir ao uso da biotecnologia nos dias atuais. Está ligado às técnicas de manipulação de material genético
e a fusão de células que vai além das barreiras de reprodução normal. Como eu falei, a biotecnologia moderna ela já existe há décadas. As informações de quando esse termo começou a ser utilizado, eles divergem, mas é certo afirmar que o primeiro grande marco para esta era foi a descoberta da estrutura de DNA em 1953, por James Watson e Francis Crick. A biotecnologia ela possui diversos tipos e cada um deles tem sua aplicação específica. Existem 10 diferentes tipos de biotecnologia e eles são classificados por cores. Temos a biotecnologia vermelha, a biotecnologia branca, a biotecnologia cinza, a biotecnologia azul, a marrom, a amarela, a dourada, a verde, a roxa e a preta. Mais adiante a gente vai ver cada um deles e como são aplicados. A biotecnologia vermelha está relacionada ao ramo de medicina tanto humana quanto animal. Ela tem essa cor vermelha, como uma referência ao sangue. E entra nesta classificação tudo aquilo que tem como objetivo melhorar a saúde das pessoas e dos animais. Então, ela representa a área da saúde e tudo dentro dela. Inclui a produção de antibióticos, o desenvolvimento de fármacos, de vacinas, de novas terapias e também de ferramentas de diagnóstico, e também entre outras. A biotecnologia branca ela é o ramo que aplica a biotecnologia em processos industriais. Então, basicamente, ela representa a indústria. É aquela que usa algum tipo de organismo vivo para criar produtos em larga escala. E um exemplo em que se encaixa é a cerveja. Ela é um fruto da biotecnologia branca. Ele é um produto que é amplamente comercializado. Outro exemplo de biotecnologia branca, a gente tem a produção industrial das vacinas contra a Covid-19, que estão sendo amplamente produzidas no momento. Então, esse é outro exemplo que se encaixa na biotecnologia branca. A biotecnologia cinza é voltada para as questões ambientais. Ela se refere aos cuidados com poluentes, por exemplo. A biotecnologia azul é a pesquisa de biomas do fundo do mar, por isso a cor azul. Ela representa os estudos na área da biotecnologia marinha. Biotecnologia marrom, assim como a biotecnologia azul, a marrom ela se esforça para buscar soluções inovadoras em formas de vida em locais inóspitos e pouco habitados. Ela se refere àquelas tecnologias que são pensadas para ambientes desérticos e ou semiáridos. Um exemplo de uma solução tecnológica que é aplicada nesses locais é a criação de sementes que são resistentes ao calor extremo e à falta de água. A biotecnologia amarela ela é o ramo mais antigo da biotecnologia. Esta é a classe que é voltada para alimentação e nutrição. Então, ela representa a produção de alimentos, o que inclui também processos de fermentação, como para a produção de cerveja, queijos, vinhos. Também a produção de café, que passa pela fermentação dos seus grãos. A biotecnologia dourada é o tipo de biotecnologia que é voltada para a bioinformática e nanotecnologia. A função dela é basicamente pesquisar e desenvolver programas, algoritmos e equipamentos para análise de dados biológicos. A biotecnologia verde ela é responsável pela agricultura, então ela representa de forma geral a aplicação biotecnológica às plantas, seja na parte da agricultura, com pesquisas em transgênicos, como também seja no desenvolvimento de herbicidas e fertilizantes. Um exemplo de biotecnologia verde é o melhoramento genético da soja. A biotecnologia roxa ela é responsável pelas discussões éticas morais, de regulamentação e de propriedade intelectual. Então, ela representa as patentes e publicações, suas questões éticas e legais. E por último, a biotecnologia preta, ela é a área que investiga o desenvolvimento de armas biológicas, bem como de ações de vigilância e antibioterrorismo. Ela é um lado perigoso da biotecnologia, que também pode fazer coisas maravilhosas para ajudar a proteger a população. E aí entra a importância da biotecnologia. Embora o ser humano ele faça uso da biotecnologia há milhares de anos, utilizando, por exemplo, micro-organismos para fazer pães, bebidas e queijos, os conhecimentos em diversas áreas científicas revolucionaram o modo de manipular os organismos a fim de obter certos produtos e processos. E mais adiante a gente vai ver como o desenvolvimento da biotecnologia com o apoio da microbiologia, biologia molecular,
da genética, da engenharia e também da informática, ele é importante. Então, o desenvolvimento da biotecnologia com essas áreas é importante para quê? Para prevenir doenças, reduzindo a gravidade e a fatalidade, diagnosticar doenças precocemente e salvar a vida, diminuir custos, simplificar e acelerar o processo industrial e também criar plantas e insumos com características que são desejáveis para aumentar o rendimento agrícola. Outra questão que a gente não pode deixar de citar é a questão da vantagem ou desvantagem. Então, as vantagens que a biotecnologia tem e as desvantagens que a mesma tem também. Então, vamos lá. Muitas das aplicações da biotecnologia podem ser vantajosas para a humanidade, mas geram controvérsias a respeito das consequências sobre a saúde humana e animal, os impactos ambientais e também a sociedade. O certo é que ainda não se sabe ao certo os efeitos a longo prazo. Aqui nós temos algumas vantagens, alguns benefícios da biotecnologia. Aumento da produção de alimentos, motivado principalmente pela possibilidade de acabar com a fome no mundo. Técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como câncer, ou cujos tratamentos não são tão eficientes. Produção de medicamentos, além de hormônios, anticorpos e insulina. Uso de biorremediação para controlar e eliminar a contaminação nos ambientes. Produção de produtos biodegradáveis para reduzir a poluição ambiental. Aqui nós temos algumas desvantagens, alguns impactos negativos da biotecnologia. Utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos, interferência no equilíbrio da natureza, criação de sementes geneticamente modificadas, inférteis, poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos da disseminação de organismos geneticamente modificados no ambiente, alimentos transgênicos podem causar alergias, entre outros prejuízos, questões éticas relacionadas à clonagem de seres vivos, a produção de células-tronco, produz estresse celular que pode ter como consequência o envelhecimento precoce, entre outras. Bom, é isso. Chegamos ao fim da aula de hoje. Obrigada a todos.